Oi, bom dia. Eu sou o Ed e você tá aqui no meu diário, dia 8 de 5 de 2025. E vamos lá, vamos trocar uma ideia aí. Lembrando que esse meu diário ele é uma experiência pessoal, então se alguém estiver assistindo, saiba que a intenção principal é fazer esse diário para mim mesmo. Então muitas das coisas que eu vou falar aqui tem a ver só comigo mesmo e pode não fazer sentido para muita gente. Dito isso, eu quero começar a basear todos os meus diários em conteúdos, livros ou vídeos que eu tenha assistido, né? E eu queria começar falando isso sobre o diário anterior, que eu quero recomendar, o vídeo Como Desfuder a Sua Vida. Ele é uma base para tudo que eu estava falando naquele vídeo, uma base que fala sobre a situação atual que eu me encontrava, a situação que eu tava de saco cheio de estar. Falava muito sobre eu querer sair daquele estado, eu querer sair daquela situação e me tornar uma pessoa melhor e me desafiar mais. E hoje eu consigo complementar, né, com o segundo vídeo que eu assisti, que é um vídeo de um cara que eu admiro muito, que é o Fábio Akita. O Fábio Akita, ele é alguém que eu conheci durante a pandemia, quando eu estava começando a querer aprender a programar. E eu comecei a acompanhar conteúdos de. Eita porra. Comecei a acompanhar conteúdos de pessoas que já falavam muito sobre a área. E muita gente fazia vídeo falando: porque para começar a programar você tem que fazer tal e tal coisa, segue tal fórmula, de tal jeito e não sei o que. Enquanto esse cara, esse japonês, ele falava que a gente tinha que fazer coisas não convencionais. E por muitas vezes assistindo os vídeos dele, eu acreditei que por muitas vezes ele estava errado ou ele estava sendo arrogante demais, porque nos vídeos ele falava de uma forma muito arrogante. Mas fato é que hoje, observando com um olhar de quem já trabalhou como programador, né, eu percebi uma coisa que ele já falava lá naquela época, primeiro sobre a grande bolha das startups e depois sobre a questão do de como a gente é acomodado a aprender as coisas do jeito que a gente aprende, sabe? E era uma coisa que eu levava pra minha vida, assim, e eu não percebia por que eu tava levando a minha vida daquele jeito. E às vezes eu precisava voltar atrás pra entender. O que ele fala no vídeo que eu vou recomendar hoje, que se chama Aprendendo a Aprender, a maior bronca que você vai levar em sua vida, é literalmente uma bronca. Porque no vídeo ele fala muito sobre como a gente aprende a fazer as coisas de um jeito muito simples, como a gente aprende a seguir fórmula, a seguir passo a passo da internet, seja em tutorial, seja em faculdade, seja na escola, sabe? Que a gente aprende muito sobre aprendizado, você lê tal e tal livro e vai ter o conteúdo lá, aí você faz um resuminho para sua prova, aí você estuda dessa e dessa forma. O que geralmente as pessoas não falam é que cada pessoa aprende de uma forma diferente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que aprender não é para ser bom. Aprender é para ser doloroso. E assim, eu tenho 27 anos e assim, eu demorei anos da minha vida para entender isso. O que eu quero dizer com isso é que é para ser doloroso, tipo, sei lá, você levar uma pancada. Talvez seja até pior do que isso. Aprender, basicamente, é você mudar o estado físico do seu cérebro, sabe? E aqui eu vou falar muita merda porque é meu diário e eu falo do jeito que eu quiser. E você tá mudando as ligações neuronais ali que você faz, você tá mudando o jeito que você pensa, isso tudo é fisiológico. Então, às vezes quando você tá ali para aprender uma coisa nova, você vai acabar notando que é muito difícil. Você vai acabar notando que por muitas vezes a gente
a gente quer aprender as coisas do jeito mais fácil, do jeito mais rápido. Eu, por exemplo, quando eu comecei a virar programador, né, o motivo de eu ter mudado a minha ideia sobre virar programador já era errado. O motivo de eu ter escolhido a programação era o motivo errado. Que foi o motivo que muita gente escolheu em 2020, por exemplo, que foi a questão do dinheiro. Unicamente do dinheiro. Eu tava passando por uma situação onde eu tava fazendo faculdade de jogos e era uma faculdade muito medíocre. Só que eu não tinha a capacidade de entender naquela época de que não era aquela faculdade que era medíocre. Na verdade, a grande maioria das faculdades no mundo são medíocres para baixo. E às vezes a gente espera, quando a gente está saindo do ensino médio ou quando a gente está fazendo uma faculdade pela uma primeira vez, que a gente acha que a gente vai fazer uma faculdade e ali a gente vai se preparar para o mercado de trabalho. Isso não passa de uma ingenuidade que talvez tenha sido passado para nós, pelos nossos pais, pelos nossos parentes, que usam como referência, né, o que eu acredito ser uma fase em que o mundo estava passando pelo um welfare state, né, que se vocês quiserem pesquisar, welfare state significa um estado de bem-estar social, sabe? Onde você consegue ter as coisas de um jeito muito fácil e tudo mais. E a gente passou por um momento assim, por muito tempo no nosso mundo, e as crises realmente estão começando a vir agora. Como, por exemplo, a grande crise das inteligências artificiais que está vindo agora, né? Que muita gente está sendo demitida por causa disso. Né, principalmente na área da programação, na área artística e tudo mais, e muita gente está se recusando a entender por que as pessoas elas preferem a substituição, né, por que as empresas elas preferem a substituição de uma pessoa por uma máquina, né? Até muitas vezes as pessoas não entendem o que é inteligência artificial E na verdade não é questão das empresas elas preferem uma máquina do que uma pessoa. A questão é única e puramente que a máquina é 1000 vezes mais eficiente, né, do que a pessoa lá, tendo que estar lá fazendo à mão as coisas. E aí a gente volta na parte de como aprender é doloroso. Que, por exemplo, uma pessoa que passou a vida inteira estudando teoria, né, um artista, principalmente um artista, né, que passou a vida inteira. Um bom artista, não tô falando desses artistinha de internet aí que fica fazendo commission e que nunca estudou uma base de design, não entende o que é teoria das cores, mal entende como é que trabalha com perspectiva, só copiou aquele conteúdo pronto ali de é proporção corporal, é 7 cabeças e não sabe por que é assim, nunca teve que fazer cálculo, porque eu acredito que desenho é muito cálculo, é um cálculo, é só tu parar pra pensar como que são feitos as renderizações de placas de vídeo hoje. Se você tem uma noção básica de como se renderiza um vídeo, você entende que tudo aquilo é um cálculo matemático. E nada mais, o que a gente faz, né, eu aprendi com um professor de ensino médio que me ensinou a desenhar, o que a gente faz quando a gente está desenhando nada mais é do que a gente está observando o mundo e traduzindo essa observação. E a gente usa esses cálculos através de técnicas, que por muitas vezes elas já estão estabelecidas, já existem as melhores técnicas para fazer da forma mais precisa, mas as pessoas usam técnicas diferentes e todas as técnicas ela tem um cálculo base que dita por que aquela técnica é daquele jeito, né? Existem as proporções, existe tudo isso que muitas vezes as pessoas elas não dão valor. E aí, o que eu quero dizer com isso é que não necessariamente a gente vai ter tudo pronto na nossa vida. E no vídeo ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre a questão de a gente aprender sempre com fórmulas mágicas, a gente aprender sempre da maneira mais rápida, seguindo passo a passo, tanto, sei lá, no tutorial da internet, quanto numa faculdade, num curso, na escola, seja o que for, a gente sempre aprende a fazer as coisas como um passo a passo. E
aprender não é bem assim. Aprender é doloroso, aprender é custoso. E quando eu falo sobre aquele vídeo de como desfuder a sua vida, eu quero dizer que a gente tem que aprender a sentir dor, a gente tem que aprender a gostar da dor e saber que aquilo é uma evolução, sabe? É só pra quem faz academia entende que aquela ideia do no pain no gain, que por muitas vezes é usada, né, de uma forma muito resumida, mas é literalmente isso. Você tem que colocar o seu corpo em uma situação de estresse, você tem que colocar o seu cérebro, no caso do aprendizado, em estresse e para isso formar raciocínios lógicos, ter uma base lógica desde o começo. Esse diário aqui, ele se alguém está assistindo isso aqui, vai perceber que eu falo as coisas muito atropeladas. Eu tenho muita dificuldade para me comunicar, principalmente com pessoas que eu não conheço, ou até comigo mesmo às vezes, porque eu tenho pré-concebido na minha cabeça que alguém vai estar assistindo esse vídeo, por isso que eu me repito muito, né? E não necessariamente alguém vai estar. E quando eu falei no vídeo passado que esse diário ele era pra mim, não quer dizer que eu não vou deixar ele público. O fato de eu estar deixando ele público é realmente pra ser doloroso escrever esse diário. Não é pra eu fazer um diário achando que eu vou deixar privado só pra mim mesmo, não. É pra eu saber que alguém pode eventualmente vir a assistir isso aqui. E voltando na parte de que aprender é doloroso, o fato de eu estar fazendo um diário falando sobre mim mesmo também é muito doloroso. E é por isso que é bom. É pelo fato de ser doloroso, é pelo fato de ser custoso, ser maçante, ser difícil, e é por isso que é bom. Porque é só assim que a gente perde os nossos preconceitos, é só assim que a gente aprende de verdade, é só assim que a gente coloca o nosso cérebro para trabalhar, é com dor. E eu por muitas vezes me recusei a entender isso, entender que vai ser difícil, sabe? Por mais que a gente saiba, não, é difícil mesmo, às vezes a gente não sabe realmente o quão difícil é. E a gente tem que mostrar pra gente mesmo que é difícil de verdade. E que nem por isso a gente tem que desistir. E é por isso que eu sempre me comprometo a fazer esse diário aqui. Porque exatamente como eu falei que eu tenho dificuldade de me comunicar quando eu sei que pode existir a possibilidade de terem muitas pessoas me assistindo, eu sei que eu também preciso perder esse medo, perder essa vergonha e treinar o meu cérebro para que ele seja capaz de, quando eu tiver em situações na minha vida onde eu tiver que enfrentar pessoas que eu não conheço, onde eu tiver que conversar com pessoas que eu não conheço para falar sobre assuntos que muitas vezes eu não tenho propriedade, eu tenho que estar disposto a errar e eu tenho que estar disposto a ser julgado. Eu tenho que estar disposto a aceitar as críticas e saber que essas críticas por muitas vezes vão doer, principalmente se eu receber qualquer tipo de crítica nesse vídeo aqui, porque apesar de ser um diário meu, aqui eu falo de uma forma muito... não tem um raciocínio lógico por trás disso tudo que eu tô falando. Basicamente eu tô bostejando tudo que sai na minha cabeça de conteúdos que eu consumo, mas eu não tô fazendo uma organização disso, eu não tenho roteiro, eu falo de qualquer jeito. E eu acho que isso é uma grande maravilha disso que eu tô fazendo. Aprender a falar sem roteiro, aprender a falar sem pensar, aprender a me comunicar como se fosse a base da comunicação. E não se comunicar com uma pessoa que por muitas vezes não sabe do que eu tô falando. Essa é a magia de um vídeo público, por exemplo. Pode ser que uma hora dessas, alguém que sabe do que eu tô falando vai virar pra mim e vai falar: nossa, esse cara tá falando muita merda. E essa é a magia disso que eu tô fazendo. Essa é a ideia. É eu me expor a falar merda, eu me permitir falar merda, e eu me permitir me corrigir e aprender com as merdas que eu falo.
Então, por isso que a recomendação desse vídeo é sobre aprender a aprender. E num determinado momento do vídeo, ele fala sobre parar de aprender para buscar validação das outras pessoas. Isso pode parecer uma coisa muito simples, tipo assim, não, porque eu não fico buscando a validação das outras pessoas toda hora. Será mesmo? Será mesmo que a gente não busca aprender pra ver um elogio de alguém, ou pra escutar que a gente é inteligente, ou pra fazer as pessoas pensarem que a gente é mais inteligente? Será mesmo? E é com essa dúvida que eu penso que por muitas vezes na minha vida eu fiz coisas buscando a validação das outras pessoas, principalmente quando se trata da validação familiar, que é uma coisa que eu acho que todo mundo busca, pelo menos todo mundo que tem uma base familiar ali, né, independente se seja uma família bem estruturada ou não, ou se seja uma família de amigos, né? Todo mundo busca a validação daquelas pessoas que estão próximas. E a gente nunca aprendeu de verdade que a única pessoa que pode validar realmente a gente é a gente mesmo. E com isso eu quero dizer que a gente tem uma certa dificuldade para fazer as coisas quando a gente faz as coisas pra gente. Quando a gente, sei lá, quando a gente cozinha pra gente, às vezes dá uma preguiça. Ou quando a gente, sei lá, faz alguma coisa pra nós mesmos, assim. Geralmente a gente busca fazer da forma mais fácil possível, ou fazer de qualquer jeito. Porque, ninguém vai... Não é a pessoa que vai comer mesmo, ninguém vai comer essa refeição, sou eu que vou... Oi, voltei. Tinha pensado em fazer esse diário sem cortes, mas meu microfone parou de funcionar. E então teve que ter um cortezão aqui. O que eu quero dizer quando eu falo de cozinhar pra alguém ou fazer alguma coisa pra alguém, geralmente eu não sei se é esse o caso pra todas as pessoas, mas pra mim geralmente quando eu cozinho pra alguém ou quando eu faço alguma coisa pra alguém, eu faço com mais vontade do que quando eu faço pra mim mesmo. E de certa forma tá errado isso, sabe? Tipo, geralmente quando a gente cozinha pra nós mesmos, a gente cozinha tudo errado, ou cozinha de qualquer jeito, faz do jeito que vai ser mais fácil e mais gostoso e menos custoso, ou a gente nem cozinha, ou a gente pede um iFood porque foda-se, eu não vou cozinhar, não tem por que eu fazer isso, né? A não ser que tu não tenha grana e realmente tu vai ter que cozinhar. O que eu aprendi com a vida nesses últimos 2 ou 3 anos, né? Em 2022 eu fui admitido numa empresa e eu tava ganhando um salário muito legal. Tanto que eu consegui ter a minha própria casa, ter as coisas que eu gosto e tudo mais, por causa disso. Note que um salário legal não quer dizer que eu tava ganhando muito dinheiro. Só um salário suficiente, dizendo assim. E eu construí minha vida e eu comecei a me colocar num pedestal, né? De que ali naquele lugar que eu tava, eu nunca ia sair daquele lugar, era só dali pra cima, né? E eu comecei a parar de aprender a aprender. Eu comecei a desaprender, na verdade. Eu comecei a ficar confortável com o lugar que eu tava, eu comecei a me sentir confortável, e é aí que a gente percebe que a gente não aprende dessa forma mais confortável, dessa forma fácil, né? Tipo, ninguém aprende com a pessoa falando, não, as coisas são desse jeito, a gente tem que ir lá, a gente tem que sentir na pele, a gente tem que sofrer, e a gente tem que ver as coisas
as coisas colapsando, a gente tem que sentir a dor no corpo. E aí a gente volta para aquele assunto do banho gelado que eu falei no diário passado, que o banho gelado não é aquele papo de coach, tomar banho gelado todos os dias, não sei o que. Não, o banho gelado ele é uma punição, que por muitas vezes ela é saudável, se feita da maneira correta, obviamente, né? Não dá pra ficar tomando banho gelado o tempo todo. Mas, por exemplo, quando você tá querendo desistir, quando você tá querendo fazer as coisas da maneira errada, quando você tá errando muito, você se coloca numa situação desconfortável, coloca numa situação difícil, como por exemplo pra mim gravar esses diários aqui é uma situação desconfortável, mas uma situação difícil. Eu travo, eu falo tudo errado, eu falo de qualquer jeito, e é aí que mora a beleza, né? Tanto que eu tô aqui jogando Minecraft, eu não tô gravando a minha voz por cima do Minecraft que eu tô jogando. Eu tô jogando enquanto eu falo, porque é pra ser mais difícil mesmo. Tanto que eu não tô fazendo nada de útil aqui, eu tô pegando e plantando, né? Plantando trigo, não tô nem concentrando aqui. Não vem ao caso, o importante é a fala, o importante é a discussão comigo mesmo, de eu entender e me colocar numa situação desconfortável. O importante é ser difícil. Ser difícil e eu superar essas dificuldades. Às vezes a gente acha que as coisas vão ser fáceis, mesmo que a gente não pense isso no nosso subconsciente. A gente acha que aprender é muito fácil. Eu faço isso. Não é que aprender seja muito fácil, mas o que a gente tem que fazer é sofrer, é se colocar em situações desconfortáveis. E por muitas vezes isso é sofrido. E não quer dizer que seja um sofrimento, tipo um sofrimento de perder um braço ou perder um ente querido. Não, quer dizer que sofrer é o que faz a gente aprender, é o que faz a gente crescer. Então, se alguém estiver vendo esse vídeo, ou se eu mesmo estiver vendo esse meu diário daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses, pensa na situação que você tá agora. Você tá confortável com o que você tem? Se a resposta for sim, você tá errado. Se a resposta for não, se abrem algumas possibilidades. Uma delas é, então vai se colocar no desconforto. Porque por muitas vezes quando a gente acha que a gente tá confortável, a gente não tá confortável, não quer dizer que a gente não esteja confortável, mas talvez que a gente esteja insatisfeito com a situação atual, mas a gente esteja confortável em estar insatisfeito. Isso é meio louco de falar, mas é verdade. Às vezes a gente está muito confortável que as coisas são do jeito que são e é isso aí, né? Não, por que eu vou por que eu vou estudar sendo que eu não sou bom o suficiente para passar em tal coisa? Ou por que eu vou por que eu vou me aprimorar se eu já estou empregado? Ou por que eu vou, enfim, fazer alguma coisa? Simplesmente porque é assim. Você já parou para pensar que a humanidade ela nunca parou de evoluir? E se a gente estivesse desconfortável, a gente estaria lá na situação onde a gente estava de homem das cavernas, sendo nômade e pulando de galho em galho buscando a primeira oportunidade. A gente evoluiu porque a gente aprendeu a sofrer e o ser humano sempre buscou o mínimo sofrimento. Mas o mínimo sofrimento não quer dizer que a gente não vai sofrer para buscar aquele mínimo sofrimento. É a questão do aprimoramento, é de sempre ser melhor. Que é a questão do aprender a aprender. Aprender que as coisas são difíceis, aprender que as coisas são que nada vai vir de mão beijada, as coisas não vêm de uma forma fácil, que a gente tem que sofrer, a gente tem que passar pelas dificuldades, porque se a gente não sente as dificuldades na pele, né, e algumas pessoas nunca realmente vão sentir dificuldade e tá tudo bem,
mas que essas pessoas pensem de uma forma assim, cara, eu venho de uma situação boa, familiar, né, que eu tenho dinheiro, que eu não precisaria necessariamente estar sofrendo tanto para aprender as coisas, mas será que vale a pena viver dessa forma? Será que vale a pena ir contra toda a ideia da natureza e viver de uma forma que viver de uma forma que eu vou me sentir satisfeito? Porque eu acho que o fim da insatisfação do ser humano é a morte. Não existe espaço no mundo para quem já está satisfeito. Então, pensa, você está satisfeito, o que você vai fazer? Qual o motivo de você estar vivo? E eu digo o motivo de eu estar vivo. São as pessoas que me cercam. E mais do que isso, uma coisa que eu tenho descoberto cada dia é que um dos grandes motivos de eu estar vivo é a minha ânsia por querer me aprimorar, a minha ânsia por querer ser melhor, a minha ânsia por querer cada dia ser melhor que no dia anterior, por mais difícil que seja. Por exemplo, ontem eu acordei um pouco mais disposto e fiz as coisas com um pouco mais de disposição. Tanto que eu não conseguiria nem ter começado a gravar, nem ter dado o primeiro passo se eu não tivesse um pouco mais disposto. Mas hoje eu acordei mais sonolento, mais cansado, porque ontem eu tive um dia super produtivo, fiz muita coisa. E não pensa que não dá vontade de não gravar ou não fazer alguma coisa, mas se a gente deixa de fazer alguma coisa, a gente não tá deixando de fazer pelas outras pessoas. A gente tá deixando de fazer por nós mesmos. E eu acho que é isso que é aprender a aprender. Aprender que as coisas são difíceis. Aprender que a gente nunca sabe que as coisas realmente são difíceis. Por mais que a gente ache que a gente saiba, a gente acha que não. As coisas são difíceis porque são difíceis. Não, as coisas são difíceis porque existe uma real dificuldade nelas. E se você não está enxergando essa dificuldade, se coloque em uma situação desconfortável para enxergar essa dificuldade. Se o Ed do futuro estiver vendo esse vídeo aqui, pensa na situação que tu tá hoje. Porque o Ed do presente, que faz esse vídeo, que no futuro vai ser o Ed do passado, ele tá numa situação onde eu tô insatisfeito com o que eu tô, com a vida que eu tô vivendo, e eu tô buscando me aprimorar e me recolocar no mercado de trabalho. E o Ed do futuro provavelmente pode estar no mercado de trabalho, pode estar se sentindo satisfeito. Mas essa satisfação, esse conforto disfarçado de satisfação, ele é mortal. Ele é completamente mortal, porque ele impede a nossa evolução. Então, aprender a aprender. É difícil, é dolorido, não existe fórmula mágica. E só a gente pode aprender a aprender. Aqui encerro mais um diário. Hoje é dia 8/5/2025. Adeus.